Ateneo 7, Parlamento Britânico, Londres. Um homem pequeno, franzino, quase cego, destruído por anos de doenças, levanta-se para falar. Ele tem apenas 1,65 metros de altura. Sua visão está tão ruim que mal consegue ler seus próprios papéis. Sua coluna está deformada. Ele sofre de dores constantes e toma ópio apenas para conseguir funcionar. Mas quando ele abre a boca, sua voz enche o salão. Por 18 anos, ele tem lutado por esta causa. Foi ridicularizado, ameaçado de morte, difamado nos jornais, perdeu amigos, quase perdeu sua carreira política. Mas hoje, finalmente, a votação acontecerá. A votação que decidirá o destino de milhões de seres humanos escravizados em todo o Império Britânico. Este homem é William Wilberforce. E esta é a história de como um pequeno gigante destruiu o maior império do mal que o mundo já conheceu. O comércio de escravos. Uma história de fé, coragem, persistência insana menos, e de como Deus usa os improváveis para fazer o impossível. William Wilberforce nasceu em 24 de agosto de 1759, em Hull, Inglaterra, numa família rica de comerciantes. Ele era pequeno desde criança, franzino, doente com frequência. Ninguém esperava grande coisa dele. Quando tinha 9 anos, seu pai morreu. William foi enviado para morar com seu tio e tia em Londres. E foi lá que algo aconteceu que mudaria sua vida. Sua tia era evangélica, menos parte do movimento de avivamento liderado por John Wesley e George Whitefield. Ela levou o jovem William para ouvir pregações. Ele ouviu sobre Jesus, sobre conversão, sobre ter um relacionamento pessoal com Deus. O menino ficou fascinado, mas quando sua mãe descobriu, ficou horrorizada. Evangélicos eram considerados fanáticos, entusiastas, socialmente inaceitáveis. Ela imediatamente arrancou William de lá e o trouxe de volta para Hull. Nos anos seguintes, William foi treinado para esquecer toda aquela telice religiosa. Ele foi para Cambridge, onde se tornou popular, charmoso, divertido. Gastava dinheiro à toa, jogava cartas, ia a festas. Era a vida da festa. Mas no fundo, aquelas sementes plantadas na infância nunca morreram completamente. Em 1780, aos 21 anos, Wilberforce foi eleito para o parlamento. O político mais jovem de sua época. Rico, popular, brilhante orador, tinha tudo, mas estava vazio. Em 1784, durante uma viagem pela Europa, Wilberforce levou como companhia um antigo professor, Isaac Milner. Milner era um cristão evangélico fervoroso. Durante longas conversas, Milner desafiou Wilberforce: "Você tem tudo, riqueza, fama, poder, mas você tem paz? Você tem propósito?" Wilberforce começou a ler a Bíblia novamente, e lentamente, a transformação aconteceu. Em 1785, aos 25 anos, Wilberforce teve sua conversão definitiva. Ele escreveu em seu diário: "O grande pecado da minha vida foi negligenciar a salvação de minha alma." Mas então veio a crise. O que fazer agora? Deveria deixar a política e se tornar ministro religioso? Ele procurou John Newton, menos o ex-capitão de navio negreiro que se converteu, e escreveu Amazing Grace. Newton lhe disse algo profundo: "Deus te colocou no parlamento por uma razão. Fique lá, use seu poder para o bem." E então Newton disse algo que mudaria milhões de vidas. Wilberforce: "Deus tem 2 grandes objetivos para você: a abolição do comércio de escravos e a reforma dos costumes da nação." Para entender o que Wilberforce enfrentaria, você precisa entender o tamanho do mal. O comércio de escravos era a indústria mais lucrativa do Império Britânico. Bilhões de libras esterlinas, milhares de empregos, cidades inteiras, menos como Liverpool e Bristol, eram construídas sobre esse dinheiro de sangue. Funcionava assim: navios britânicos iam à África, compravam ou sequestravam africanos, acorrentavam 400, às vezes 600 pessoas nos porões dos navios, tão apertados que não podiam nem se virar. A viagem através do Atlântico, menos a passagem do meio, durava semanas, sem ventilação adequada, sem saneamento. Doenças se espalhavam, muitos morriam e seus corpos eram jogados ao mar. Os que sobreviviam eram vendidos como gado nas Américas e no Caribe. Trabalhavam até a morte em plantações de açúcar, algodão, tabaco. E então os navios voltavam para a Inglaterra carregados de produtos menos açúcar, rum, algodão, que eram vendidos com lucros enormes. Era chamado de comércio triangular. E era perfeitamente legal, respeitável, lucrativo. Entre 1660 e a Channel 7, navios britânicos transportaram mais de 3 milhões de africanos escravizados.
estima-se que 1 em cada 4 morria durante a viagem. As pessoas mais ricas da Inglaterra, menos lordes, duques, membros do parlamento, tinham fortunas investidas nesse comércio. E Wilberforce, um homem pequeno e doente, de 28 anos, decidiu destruir tudo isso. Seus amigos acharam que ele tinha enlouquecido. Em 1787, Wilberforce se reuniu com um grupo de abolicionistas, menos a maioria eram Quakers, que sempre se opuseram à escravidão. Juntos, formaram um comitê. Eles reuniram evidências, entrevistaram ex-escravos, conseguiram diagramas mostrando como escravos eram amontoados nos navios, coletaram correntes, algemas, instrumentos de tortura. E em 12 de maio de 1789, Wilberforce fez seu primeiro grande discurso no parlamento pedindo a abolição do comércio de escravos. Ele falou por 3 horas e meia, apresentou evidências, contou histórias, apelou à consciência, à moralidade, à humanidade básica. O salão ficou em silêncio. Muitos estavam com lágrimas nos olhos. Wilberforce pensou: ganhamos. Como podem votar contra depois de ouvir isso? Mas quando a votação aconteceu, ele perdeu, por uma margem enorme. E essa seria apenas a primeira de muitas derrotas. 1789, derrota. 1790, derrota. 1791, derrota. Novamente. Wilberforce apresentava a proposta de abolição ano após ano, e ano após ano era derrotado. Os defensores da escravidão eram poderosos. Eles tinham dinheiro, influência, mídia. Contrataram escritores para escrever panfletos defendendo a escravidão. Disseminaram mentiras sobre Wilberforce. Diziam que ele era um traidor da Inglaterra, que queria destruir a economia, que estava sendo manipulado por fanáticos religiosos. Ameaçaram sua vida. Wilberforce recebia cartas de morte regularmente. Uma vez, um capitão de navio negreiro jurou matá-lo. Seus amigos no parlamento o abandonaram. Políticos que antes o apoiavam mudaram de lado quando perceberam que a abolição era impopular. Em 1792, parecia que finalmente teria um sucesso. A proposta foi aprovada na Câmara dos Comuns, mas então a Câmara dos Lordes a rejeitou. E então veio o golpe devastador, a Revolução Francesa. Em 1789, a França teve sua revolução, guilhotinas, terror, caos, e os franceses aboliram a escravidão nas suas colônias mas de forma violenta, radical. Isso assustou a Inglaterra. Agora, qualquer tipo de mudança social era vista como perigosa, revolucionária. A abolição foi associada com o radicalismo francês. Wilberforce foi denunciado como jacobino, revolucionário, ameaça à ordem social. 1793, derrota. 1794, derrota. 1795, derrota. 1796, derrota. 1797, derrota. 1798, derrota. Ano após ano, derrota após derrota. Wilberforce estava exausto. Sua saúde, que nunca foi boa, estava piorando. Ele sofria de colite ulcerativa, menos dores intestinais constantes. Sua visão estava falhando. Sua coluna estava se curvando. Os médicos lhe davam ópio para a dor. Ele ficou viciado, embora naquela época ninguém entendesse vício como entendemos hoje. Elsie Coasil, em 1797, com Barbara Spooner. Tiveram 6 filhos, mas ele raramente estava em casa. Estava sempre no parlamento, sempre lutando. Seus amigos imploravam: desista, Wilberforce. Você já fez o suficiente. Cuide de sua saúde, cuide de sua família. Mas ele não podia desistir. Ele escreveu em seu diário: Deus Todo-Poderoso colocou diante de mim 2 grandes objetivos: a supressão do comércio de escravos e a reforma dos costumes. Não posso descansar até que ambos sejam alcançados. Mas Wilberforce não estava apenas apresentando propostas no parlamento. Ele estava fazendo algo revolucionário, criando a primeira campanha de ativismo em massa da história. Junto com seus aliados, especialmente Thomas Clarkson, que viajava pelo país coletando evidências, eles criaram uma máquina de mudança social. Publicaram panfletos, distribuíram pôsteres mostrando os diagramas dos navios negreiros. A imagem de um escravo ajoelhado com correntes, perguntando: não sou eu um homem e um irmão? Se tornou viral. Menos apareceu em broches, medalhões, até em xícaras de chá. Organizaram boicotes ao açúcar produzido por escravos. 300 mil famílias britânicas pararam de comprar açúcar das Índias Ocidentais. Mulheres lideraram esse movimento. Coletaram petições. Em 1792,
conseguiram 390 mil assinaturas pedindo a abolição, numa época em que a população inteira da Inglaterra era de apenas 8 milhões, e a maioria não sabia ler nem escrever. Wilberforce recrutou escritores, poetas, artistas. William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge escreveram poemas contra a escravidão. Esses escravos, como Laodikeano, publicaram suas autobiografias, contando os horrores que sofreram. Era uma guerra de narrativas, e lentamente, muito lentamente, a opinião pública começou a mudar. Mas no parlamento, ainda perdiam. 1799, derrota. 1800, derrota. 1801, derrota. Então Wilberforce mudou de estratégia. Se não podiam abolir o comércio de escravos, pelo menos podiam limitá-lo. Eles conseguiram aprovar leis menores, proibir navios britânicos de transportar escravos para colônias estrangeiras, melhorar as condições dos navios, embora melhorar fosse relativo menos ainda. Era infernal. Eram vitórias pequenas, mas eram vitórias, e então algo mudou. Em 1806, William Pitt, o primeiro-ministro e melhor amigo de Wilberforce, morreu. Wilberforce ficou arrasado, mas o novo governo era liderado por Lord Grenville, que era a favor da abolição. Pela primeira vez em 18 anos, Wilberforce tinha um governo aliado. Em 1806, eles aprovaram uma lei proibindo o comércio de escravos britânico com colônias estrangeiras. Era um passo enorme. E em 1807, finalmente apresentaram a proposta completa: abolir todo o comércio de escravos britânico. 23 de fevereiro de 1807. A votação estava marcada. Wilberforce, agora com 47 anos, estava doente, exausto, quase cego. Tinha lutado por 20 anos, perdido dezenas de vezes. Ele entrou no parlamento sem saber o que aconteceria. O debate começou. Um por um, os parlamentares se levantaram para falar. E então, aconteceu algo extraordinário. Algo que Wilberforce nunca tinha visto antes. Um após o outro, eles elogiaram Wilberforce. Elogiaram sua persistência, sua coragem, sua integridade. Até seus opositores admitiram: este homem nunca desistiu. Este homem nos forçou a enfrentar nossa própria consciência. E quando a votação final aconteceu. Mas antes de revelar o resultado, você precisa entender. Esta não era apenas uma votação. Era o clímax de 20 anos de luta, de milhares de discursos, de petições assinadas por centenas de milhares, de sacrifício pessoal inimaginável. E o resultado dessa votação mudaria o destino de milhões de seres humanos. Na próxima parte, você descobrirá não apenas o resultado da votação de 1807, mas a segunda batalha de Wilberforce, menos ainda mais longa e difícil, porque abolir o comércio de escravos era apenas metade da luta. A escravidão em si ainda existia, e Wilberforce teria que lutar por mais 26 anos para destruí-la completamente.